todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do CRI que agora está no YouTube, e você que nos segue lá pelo Instagram e também pelo Facebook, pode estar acessando o nosso canal no YouTube e vendo, se mantendo informado aí com tudo que acontece no nosso país, também através dessa outra plataforma que é o nosso canal no YouTube. Hoje nós vamos falar de um tema que foi muito discutido, que foi muito comentado pelo pessoal da esquerda, né, e por pessoal que não tem visão política definida para a esquerda ou direita, e também foi motivo de comentário nos debates, motivo de discussão nos debates televisionados, né, televisivos, que foram tanto pela Globo, tanto como pela Band, que foi a questão do cartão corporativo do Bolsonaro e a outra questão também, o sigilo de 100 anos. Então hoje nós vamos falar sobre essas duas questões. A quebra a relação, né, a quebra do sigilo de 100 anos e também a revelação dos gastos de Jair Bolsonaro com o cartão corporativo, ok? Então você que ainda não se inscreveu no canal, eu peço que você se inscreva para que nós, agora nessa primeira fase, né, nós estamos há uma semana com o canal no YouTube, então você que puder já se inscreva para ajudar para que nós consigamos fazer vídeos ao vivo. Que aí você pode participar com comentários, com reações, com críticas, sugestões, sua opinião. Então, para que o CRI seja ao vivo no YouTube, é preciso aumentar os inscritos no nosso canal, ok? Então, você que puder, colabore conosco. Eu já vou começar mostrando para vocês essa manchete do Estadão, né, de hoje. Olha lá. Cartão corporativo, Bolsonaro gastou 1,46 milhão num único hotel e 362 mil na mesma padaria. Então, num único hotel, Jair Messias Bolsonaro, aquele que assinava com caneta Bic, aquele que demonstrava humildade, responsabilidade com os gastos públicos, que pregava economia, corte de despesas, né, fazer um governo com menor despesa que Lula e Dilma, ele gastou em um único hotel 1,46 milhão de reais. E numa padaria 362 mil reais, numa mesma padaria. Pão de ouro, brioche, croação. O que será que Bolsonaro comeu nessa padaria tantas vezes para chegar a um custo de 362 mil reais aos cofres públicos, ao nosso bolso? E aí, eu tenho aqui para vocês, nós vamos ver uma foto. Tenho aqui para vocês a relação das despesas do Bolsonaro e os preços dessa farra que ele fez. Então olhem lá para vocês verem, lá em cima, Outback Steakhouse, que é um restaurante. Lá ele gastou, deixa eu aproximar a câmera para vocês verem melhor. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Acho que não vai mais. Deixa eu ver aqui. Para vocês verem melhor aí. Acho que agora dá para ver. Ó. Colocar nesse ângulo. E vou falando para vocês. Então lá, ó. Outback Steakhouse, Restaurante Brasil S.A. Primeiro da lista. 498 mil reais.
Companhia Brasileira de Distribuição, R$ 250 mil. Superadega TGT Sul, R$ 294 mil. DA Alimentos Limitada, que é a Pizza Hut, R$ 97 mil. Comeu bastante pizza nosso presidente. Bruno Pinheiro Viana, Fruit Press, 55 mil. Mercadinho La Palma. Esse mercadinho aqui é um mercadinho muito careiro lá de Brasília, tá? Mercadinho La Palma. Ele tem artigos muito, vamos dizer assim, artigos de luxo, artigo pra gente rica mesmo. Imagino que muitos políticos gastam muito dinheiro às nossas custas lá. Políticos, juízes, autoridades do Supremo, do Legislativo e do Executivo também, né? Do Judiciário, etc. Então, Mercadinho La Palma, R$ 489 mil. Companhia Brasileira de Distribuição, R$ 687 mil. Grupo Fartura de Hortifruti S.A., R$ 219 mil. Comercial Farmacêutica Santa Fé, R$ 81 mil. Deve ser com Viagra, né? O presidente precisava ser imbrochável, né? Ele deve ter gasto muito dinheiro aí com a manutenção, né? Da função, né, sexual dele. Casa Hospitalar S.A., R$ 199 mil. Mercadinho La Palma de novo, R$ 159 mil. Eu nem estou falando o arredondamento, porque só pelo... Aqui dá 159.000,97, dá 160 mil praticamente, né? Sorbit Sorvetes Artesanais. Olha, o presidente não gostava muito de sorvetes artesanais, não, lá, só R$ 103. Comercial de Alimento, Séries Limitada, 56 mil. AJR Comércio de Alimentos, 11. Mercadinho La Palma de novo, 72 mil. VR Comércio de Produtos Alimentícios Naturais, R$ 120. Tudo aquilo que é de mais, assim, né, voltado para o natural, o presidente não gosta muito. Aí vamos voltar, La Palma de novo, mercadinho, 247 mil. O Sorbit Sorvetes Artesanais, R$ 309. Atacado S.A. O Atacadão S.A. deve ser Atacadão, né? Porque o 3 aqui, ó, não sei se vocês estão vendo. Aqui, ó. Aparece como um número 3 no lugar do A, então deve ser Atacadão. Atacadão S.A. R$ 242 mil. Mercadinho La Palma de novo, agora ele gastou menos lá, hein? R$ 99. Companhia Brasileira de Distribuição, R$ 775 mil. Big Trans Comercial de Alimentos, R$ 137 mil. Mercadinho La Palma de novo, 330 mil. Companhia Brasileira de Distribuição, Pão de Açúcar, 33 mil. E Mercadinho La Palma, R$ 120. Então, como você pode ver aí, estes que eu mencionei são os gastos de Jair Bolsonaro com o cartão corporativo. Aquele que ele mesmo batia em cima, que ele mesmo combatia os excessos, os gastos abusivos do governo Dilma e do governo Lula, e ele também fez um ótimo uso, um uso bem elevado. Eu fico imaginando, né, esses pães que ele comprava nessa padaria, porque um pobre, né, vamos colocar, né, uma pessoa de classe média, que era o caso dele até então, quando ele era do baixo clero do Poder Legislativo, do Congresso, ele que era do baixo clero, então ele levava uma vida de classe média, né? Sempre foi um criminoso de baixo nível, né? Só
conseguiu fazer aí crimes na área de rachadinha. Nunca foi nem inteligência para grandes crimes ele não teve, diferente do atual presidente, que é um corrupto bem mais elevado. Mas, enfim, uma pessoa de classe média, ela consome aí numa padaria, média de, vamos colocar, sei lá, R$ 50 por dia, né? E com R$ 50 por dia dá para alimentar uma família toda, com pão, bolo, doces, salgados, etc. 50, 60, vamos colocar R$ 100 por dia. Em um mês, R$ 100 por dia dá R$ 3.000, né? R$ 3.000. Então, quer dizer, ele teria gasto em um mês R$ 3.000. Para ele ter gastado 362 mil, né? Então, nesse período que ele usou o cartão, né? A mesma padaria, 362 mil, ele deve ter consumido muitas coisas de luxo, muitos artigos de luxo. Porque a gente colocando aí R$ 100 por dia, dá para alimentar, por exemplo, umas 10 pessoas, né, por dia, com pão, com bolo e etc. Eu não acredito que ele alimentasse tanta gente, até porque ele é bem conhecido pelo seu egoísmo, pelo seu egocentrismo. Mas enfim, então vamos lá a outra questão que eu queria mostrar para vocês. Quem foram as visitas que a Michele recebeu nesse período como primeira dama do Brasil? Olha lá, pastor, cabeleireiro, esse aqui tá no Globo, tá? Aquela manchete lá era do Estadão, agora essa daqui tá no Globo. Mas quem teve acesso primeiro também foi Estadão, que aqui na matéria do O Globo você vai ver também depois em detalhes que fala sobre isso. Pastor, cabeleireira e diretora. Governo libera lista de visitas a Michele Bolsonaro no Alvorada. Primeiro sigilo de 100 anos decretado pelo ex-presidente foi liberado nesta quarta-feira. Ao todo, a primeira-dama recebeu 565 visitantes entre o ano de 2021 e 2022. Então aqui, deixa eu apagar os merchans, né? Porque nós não estamos ganhando nada com isso. Mas não apaga também. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva liberou nesta quarta-feira a lista de pessoas que visitaram a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, no Palácio da Alvorada, em Brasília. A relação de visitantes estava mantida sob sigilo de 100 anos decretado pelo ex-mandatário. Ao todo foram 565 pessoas que estiveram na residência oficial da Presidência da República para ver Michele entre 2021 e 2022. Aí aqui, aqui fala que as pessoas que mais a visitaram foram um pastor evangélico, um cabeleireiro e uma estilista. E além disso teve a pessoa que mais esteve no palácio para encontrar a primeira-dama foi a diretora de acessibilidade e apoio a pessoas com deficiência do Ministério da Educação, Nídia Limeira de Sá. A listagem foi obtida pelo jornal O Estado de São Paulo. Perdão, falei Estadão, mas foi o Estado de São Paulo. Que na verdade é a mesma coisa, né? Eu estou confundindo aqui com o Estado de Minas. O Estadão que teve acesso aí, então, a essa lista primeiramente. Então vamos voltar aqui. São visitas que não careciam de sigilo. Eu fico por entender o que leva um presidente da República a decretar sigilo sobre coisas tão bobas, né? Ele tinha que colocar sigilo se fosse o Queiroz a visitá-lo, né? Apesar que lá na frente nós vamos ver também que tem visitas dos filhos dele também que foram colocadas em sigilo. Agora, gastar tempo, gastar canetada da nossa política, né, da política que diz respeito à coisa pública, à transparência com a coisa pública, por causa de visitas insignificantes como essas, então isso nos remete a duas interpretações. Primeira, ou o presidente era muito imbecil a ponto de decretar sigilo em visitas tão tolas, tão insignificantes, ou essas visitas tinham alguma coisa
de muito importante para serem colocadas em 100 anos de sigilo, não é mesmo? Porque eu não vou me importar que as pessoas saibam, isso eu estou colocando por mim, para que você também faça esse raciocínio na sua casa. Não vou me importar com que as pessoas saibam de uma visita que eu tive, que não tem nada a esconder, que não tem nada de ilegal, de imoral. Então, qual o motivo de esconder a visita de uma pessoa que cuidava da parte de pessoas com deficiências do Ministério da Educação? Qual o problema de receber um pastor? Qual o problema de receber uma manicure, uma estilista, um cabeleireiro? Então, isso nos remete a duas coisas. Ou ele realmente não tinha o que fazer, né, e aí decretava sigilo sobre coisas idiotas, desimportantes, ou então essas visitas tinham algum cunho suspeito. É a única coisa que nós. É uma das duas coisas que nós podemos interpretar. Quero mostrar também outra coisa, e tem um vídeo maravilhoso que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, mas antes eu quero mostrar dessa notícia aqui de domingo sobre um pedido de alguns deputados congressistas norte-americanos para a expulsão de Jair Bolsonaro. Então tá aí, ó. Deputados americanos pedem expulsão de Bolsonaro dos Estados Unidos. Os deputados americanos Alexandria Ocasio-Cortez e Joaquim Castro, filiados ao Partido Democrata de Joe Biden, pediram em publicações no Twitter que Jair Bolsonaro deixe os Estados Unidos, citando os ataques à democracia empreendidos por apoiadores do ex-presidente do Brasil em Brasília neste domingo. Bolsonaro saiu do Brasil no último dia 30 de dezembro, e aí, como todos sabem, essa história aí a gente já conhece. Então, esses deputados pedem a extradição de Bolsonaro, pedem que Bolsonaro deixe os Estados Unidos. E aí a gente se pergunta aqui, o que vai acontecer quando Bolsonaro pisar no Brasil? Porque o óbvio, né, o que tudo indica que ele seja preso, o óbvio é que ele está por trás dos atentados terroristas de Brasília no último dia 8. Não teria motivo concreto, real, para isso tudo acontecer. Raciocina comigo. O sujeito sai do país. O sujeito deixa o país como presidente ainda, sob alegação, subterfúgio, de que não queria passar a faixa presidencial. Bom, para isso daí ele não precisava não estar no Brasil, ele podia estar em uma outra cidade, ele poderia estar na casa dele no Rio de Janeiro. Ele não precisava estar em Brasília para passar a faixa, era só ele se negar a passar. Não, ele resolve sair do país. Aí dizem que ele saiu de férias. Como que um sujeito que, depois que saiu o resultado das eleições, não trabalhou mais, só ficava no Palácio da Alvorada, segundo pessoas, deprimido, como que uma pessoa que não trabalhou durante quase 3 meses precisa tirar férias? Aliás, como que uma pessoa que não trabalhou durante 4 anos, porque ele chegava no palácio, gente, vamos combinar, 10, 10 e meia da manhã. Quando era meio-dia, meio-dia e meia, ele deve que saía já para almoçar. Então, o que ele fazia? Por que ele acordava tão tarde? Por que ele chegava no trabalho tão tarde? Porque ele é, sem dúvida, sempre foi um preguiçoso. As imagens não mentem quando mostram Jair Bolsonaro, ainda deputado, dormindo no meio de uma sessão da Câmara. Quer dizer, ele era a representação maior daquilo que é mais podre na política nacional. O político preguiçoso, sem compromisso com o povo, com a população, simplesmente com compromisso com o salário, com os interesses dele. Bom, o que acontece? Diante desse fato que o Bolsonaro deixou o país, e aí a gente vê que fica claro, então, essa fugida dele para os Estados Unidos, essa escapada dele para os Estados Unidos para não ser preso,
a partir de 1º de janeiro, quando ele perdia o foro privilegiado. Então isso, na verdade, foi uma busca por um refúgio para poder evitar a prisão. Porém, ele não contava com o fato de que deputados democratas dos Estados Unidos fossem pedir a extradição dele. E também não contava que a situação ia fugir tanto do controle. Talvez ele acreditasse que os protestos, lá no mais profundo do inconsciente dele, ele acreditava que os protestos não seriam relacionados a ele. Mas é claro que foram, é claro que seriam. É muito óbvio, o cara sai do Brasil e uma semana depois de um outro presidente, que ele é contrário, começa uma baderna de terrorismo e vandalismo na capital federal. É claro que tem o dedo dele, se não tem o dedo, tem pelo menos o consentimento dele. Claro que ele foi às redes sociais dizer que não tem nada a ver com isso. Qualquer um poderia fazer. A questão é, uma coisa é eu dizer que não cometi um ato, e outra coisa é eu realmente provar que eu não estou por trás desse ato, que é o caso dele. Então nós vemos aí um Bolsonaro covarde lá nos Estados Unidos, enquanto os, como eles dizem, soldados, né, eles mesmo gostam de falar em ditadura, em volta da ditadura militar, em bater continência para coronéis, para batalhões, etc, etc. Então, eles, já que eles gostam de usar esses termos, então eles foram soldados da linha de frente. Eles foram para a suposta luta, eles foram para o suposto combate, porém, o líder máximo dele estava lá rindo, estava lá provavelmente tomando uma água de coco bem gelada, um suco, né, saboreando, né, os privilégios, os luxos lá a que ele está submetido lá nos Estados Unidos, enquanto esses soldados, entre aspas, morriam em combate por um líder que simplesmente quer que eles se ferrem, se lasquem. E eu vou mostrar para vocês, por falar nisso, né, em líderes, em soldados que quer que se ferrem, que se lasquem. Aqui a gente vê um exemplo claro nesse vídeo, compartilhado pelo Júnior Coelho. Um abraço ao Júnior, parabéns por ter compartilhado, porque é algo realmente cômico e trágico ao mesmo tempo, tragicômico. Olhem só essas mulheres presas em Brasília, olha o desespero. Aí elas revelaram que realmente não são tão patriotas quanto deveriam ser. Olha o estado desse banheiro aqui, ó. O estado do nosso banheiro aqui, ó. É um chiqueiro. Precário isso aqui, ó. Nem na cadeia tem isso aqui, ó. É um absurdo. A nossa primeira refeição no dia de ontem foi às 17 horas. Almoçamos às 5 horas da tarde. Isso aqui é um absurdo. É marmita de cadeia pra nós aqui. Nem cachorro come aquilo lá. Deixa eu falar. 4 horas da manhã eu fui pedir um cobertor. Eu fiquei sabendo que tinha chegado os cobertores. O policial federal me atendeu, um moreno, alto, careca. Ele falou pra mim que tinha acabado os cobertores e pra todo mundo ficar juntinho que esquentava. Aqui não é ninguém milico. Aqui ninguém é milico pra estar se abraçando um no outro e fazendo tarefinha de guerra, treinamento de guerra, entendeu? Olha, a gente não é treinado pra estar passando por isso. Agora quem é que entende? Elas falaram, né? Esses bolsonaristas são meio contraditórios, né? É uma situação contraditória, porque esses bolsonaristas falam que estão indo para a guerra. Quando vão para Brasília, eles dizem: estamos indo para a guerra, estamos indo lutar contra o comunismo, nós somos soldados contra o comunismo. Agora ela diz que eles não estão prontos para a guerra, que eles não têm preparo. Eu vou até repetir aqui, porque é cômico ela dizer isso. Quer dizer que eles não têm preparo para a guerra, mas eles não queriam ir para a guerra? Não estou entendendo. Guerra, entendeu? A gente não é treinado para estar passando por isso.
gente precisa de respeito. A gente não é Direitos treinado. humanos agora, socorro. Agora Damares, falam em direitos humanos. Olha que ironia. Quer dizer, eles sempre foram contra direitos humanos, por exemplo, para bandidos, né, para criminosos. E o que eles são? Pessoas que destroem o patrimônio público, pessoas que praticam atentados terroristas, atentados a nível de bandido, de marginal, como eles fizeram, depredando patrimônio público para sair do nosso bolso, de pessoas que de repente não tem nada a ver com isso, até mesmo pessoas que votaram no Bolsonaro, mas que não compactuam com esse tipo de atitude. Então são criminosos, são vândalos. Agora eles dizem que não, que estão sendo tratados. Cadê os direitos humanos? Gente, direitos humanos. Bandido, eles sempre quiseram que os bandidos tivessem esse tipo de tratamento, então eles estão tendo tratamento que eles sempre quiseram para bandidos, que é o que eles são aí, segundo o vídeo mostra, né? Por tudo que eles fizeram em Brasília. Agora eles vão citar, eu acho muito interessante essa parte aqui, olha lá. Olha o que ela cita. Cadê os direitos humanos com Damares? agora, socorro. Damares, socorro, Damares. Socorro, Carla Zambelli, nos ajudem. Michele Bolsonaro, te mexe, mulher. Michele Bolsonaro, te mexe, mulher. Então tá aí o desabafo dessa uma dessas fanáticas malucas, né? Porque com certeza essa mulher não tem o juízo perfeito. Nenhum ser humano... perdão aqui. Nenhum ser humano em seu juízo perfeito praticaria um ato tão absurdo como esses praticados no último domingo, lá em Brasília. E aí a gente chega à conclusão que esse pessoal está começando talvez a acordar. Eles estão começando a perceber que o Bolsonaro não está nem aí para eles, porque, gente, tem todas as evidências que Bolsonaro, a família dele, o grupo político dele, quer que esse pessoal se lasque. A primeira prova disso foi o Dudu Bananinha, lá na Copa, assistindo os Jogos do Brasil e inventando uma história estapafúrdia e absurda que ele estava levando um pendrive pro Sheik. É ridículo, eles são patéticos, e mais patético ainda esses idiotas que os seguem, que os veneram, que realmente acreditam nas boas intenções de Bolsonaro. Um sujeito que não teve boa intenção em 27 anos de Congresso, em 27 anos como deputado federal, não vai ter boas intenções agora em 4 anos como presidente. Ele só queria mamar mais nas tetas do governo e satisfazer uma ambição, uma vaidade dele, que era se tornar presidente da República. Ele nunca participou de nenhuma luta, por nenhum movimento. Ele nunca combateu a ditadura, muito pelo contrário, sempre foi a favor dela. Mas ele também nunca foi um defensor da ditadura, porque ele também nunca lutou por ela. Então, na verdade, o Bolsonaro ele era um fantoche. Se você pegar entrevistas dele lá da década de 90, ele defendia que o Fernando Henrique Cardoso, que à época era o presidente da República, fosse fuzilado, fosse morto. E defendia o Lula como presidente, que deveria ser o Lula o presidente. Depois ele já vira inimigo do Lula. Quer dizer, é só um imbecil voando no vento. Quando o vento o guiou para um lado que era o oportunismo dele, pedia o oportunismo dele, mostrava que era melhor defender o Lula, ele defendeu o Lula. Quando o vento soprou para outro lado, ele passou a ser inimigo, né, do comunismo, das ideias comunistas, e passou a ser favorável ao Estado mínimo, ao capitalismo. Então, é simplesmente uma folha voando ao vento. E essa característica do Bolsonaro, que é muito comum a políticos mau caráteres, oportunistas, essa característica do Bolsonaro tende a fazer com que ele perca a importância de liderança
da direita no Brasil. Ele já não era um líder, porque ele nunca foi um líder. Porque para ser líder você precisa ter a capacidade, a competência de liderar pessoas. Ele não tinha nada disso, ele só era um imbecil colocado lá, né? Era vamos dizer assim, ele era um fantoche nas mãos de empresários e de políticos que queriam usar a imagem dele para tentar manter o poder, né, tirar o poder dessa hegemonia de PT, dessa hegemonia petista que se arrastava aí por anos e que realmente fez muito mal ao Brasil também. Mas Bolsonaro, diga-se de passagem, com 4 anos também deu sua contribuição para fazer bastante mal ao Brasil. Então ele começa a perder essa importância dele como líder, e isso vai, claro, manchar a imagem dele, essa fugida para os Estados Unidos, o seu retorno ao Brasil, a sua prisão, esse abandono dessas pessoas que estão aí, como diz essa mulher no vídeo, cadê Michele, te mexe? Cadê Damares dos direitos humanos? Damares não é mais ministra, ela só vai ser senadora em fevereiro, então por enquanto ela não é ninguém. Aliás, mesmo como senadora, ela continuará não sendo ninguém, porque é uma mulher desequilibrada, completamente perturbada. Bom, diante disso que nós estamos vendo, então Bolsonaro vai deixar de ser a liderança política da direita, o símbolo da direita no Brasil para a próxima eleição presidencial lá em 2026. Então é provável que o Bolsonaro, a partir de agora, isso eu estou falando como cientista político, tá? E como cidadão também, vendo a situação como ela está e analisando do ponto de vista da ciência política, ele tende a minar o poder dele, ele tende a minar essa importância política dele, uma vez que ele primeiro não conseguiu ser reeleito, então ele já quebra aí qualquer possibilidade de se tornar, de continuar sendo uma pessoa importante para a direita no Brasil, e ele também deixa de ser a figura importante à medida que ele vai se distanciando desses radicais. Porque quanto mais os radicais apanham, quanto mais os radicais praticam atos de vandalismo e não têm um apoio declarado dele, um parabéns, né, uma salva de palmas dele, então quanto mais ele faz isso, mais ele se distancia. E aí ele vai sendo tido por alguns já como um traidor da causa, porque para essa gente, para esses marginais, para esses criminosos, o que eles estão fazendo é lutar por uma causa, né? É lutar por um Brasil melhor, quando na verdade eles estão praticando atos criminosos. Então, à medida que eles vão praticando os atos e não tem um elogio do papai, um elogio desse líder, desse Deus, entre aspas, deles, que é Bolsonaro, então eles vão se sentindo traídos e abandonados por esse Deus, e eles tendem a procurar o quê? Quando uma massa de acéfalos, uma massa de burros, de pessoas sem cérebro, totalmente perdidas no tempo, reacionários imbecis, se sentem abandonados pelo líder, o que eles tendem a fazer? Nomear um outro líder. Um líder que fale a mesma língua deles, que seja tão radical quanto um líder que bajule as atitudes deles, que exalte as atitudes deles e que se mostre eu não vou dizer, eu vou dizer bem unido a essa causa, bem atrelado a essa causa deles, né? Essa causa que eles acreditam que é causa, quando na verdade é fanatismo e loucura. Então, quando eles acharem um novo louco, um novo representante desse movimento que eles acreditam ter, então Bolsonaro perderá o seu trono. É importante nós dizermos que
essa liderança pode vir a ser um reacionário dali do grupo deles surgir, como pode ser algum político oportunista que surfe nessa onda como Bolsonaro fez. Bolsonaro surfou na onda do antipetismo, dessa fobia ao PT, desse ódio, dessa repulsa ao PT. Ele surfou bem nessa onda, ele soube pular na onda na hora certa e o mercado, os grandes empresários e outros tantos responsáveis, líderes desses movimentos, MBL, etc., ele soube agradar essa gente, ele soube agradar esses nichos, esses grupos, e então se tornou uma representação, ao mesmo tempo falava a língua, né, de uma população voltada ao populismo, que desejava um líder que tivesse aquela boca suja como ele tinha, né, aquele vernáculo horrível de pouquíssimas palavras, e a maioria delas sempre com muito lixo, muita sujeira, palavrões, imbecilidades, raciocínios idiotas, declarações ofensivas, agressivas, preconceituosas, machistas, racistas, homofóbicas, etc. Então, ele soube surfar nessa onda muito bem. Então, ele agradou uma população preconceituosa que queria ser representada por alguém, mas não tinha ninguém que os representasse, então eles ficavam mais quietos. Então, muita gente racista que tinha vergonha de se declarar racista, muita gente xenófoba que tinha vergonha de se declarar xenófoba, né? Então, gente que odiava nordestino, mas tinha vergonha de dizer que odiava nordestino. Gente que odiava pobre, mas tinha vergonha de dizer que odiava pobre. E aí o Bolsonaro veio para mostrar uma liderança, para falar assim, não, eu tenho peito para falar que odeio homossexuais, eu tenho peito para falar que todos os nordestinos são Paraíba, eu tenho peito para falar que o negro lá do Quilombo pesava não sei quantas arrobas. Então, ele representava a encarnação do ódio, né? A personificação desse ódio, dessa divisão que o país já tinha muitos anos, mas que ele não podia declarar. Então, esse pessoal, essa gente, essa gentalha, se sentiu bem representada com Bolsonaro. E aí nós vemos essa personificação em Bolsonaro e esse resultado. Então é por isso que ele agradou tanta gente, é por isso que ele se tornou presidente, com base nesse ódio, nessa divisão que nós vemos no país, e as lideranças políticas que queriam, de repente, um outro candidato que tivesse um cérebro, né, que desse de economia, mas viram que o Bolsonaro era quem estava levando o gado, né, como dizem hoje aí, estava levando bem o gado. Então era muito mais fácil entrar na onda junto com o Bolsonaro, surfar nessa onda e elegê-lo, do que tentar levantar um outro nome que estivesse opaco e que não agradasse aí a população, apesar de estar agradando o mercado. É o caso, por exemplo, na época, o Amoedo, o Alckmin, eles tinham uma aproximação com o que o mercado queria. Aquele mercado que eu sempre digo que não resolve nada para o país, porque ele não gera empregos, ele não gera renda, né? Ele simplesmente retém o dinheiro nas mãos deles, concentra a renda nas mãos de poucos e não reparte o pão. Então esse mercado precisava de um representante, eles queriam um representante com cérebro, dadas as circunstâncias de que nenhum representante com o mínimo de inteligência e massa encefálica conseguia emplacar nas pesquisas, então falaram, vamos ficar com esse psicopata, com esse maluco, mas vamos tirar o PT, não vamos permitir que o PT volte ao poder. E deu no que deu. Quando nós começamos errado, a tendência é terminar errado, aí o mercado pagou um preço, a população pagou um preço, os pobres pagaram um preço, os ricos pagaram um preço, todos nós pagamos um preço pelos 4 anos de Jair Messias Bolsonaro, e agora a gente continua pagando o preço, porque a repulsa, a aversão a um governo péssimo, um péssimo gestor que foi Bolsonaro, trouxe de volta o pesadelo que nós tanto queríamos ficar livres, que era o PT. Então aí, o PT de volta por culpa
da má gestão e das más escolhas do povo brasileiro em relação a Jair Bolsonaro. Então nós estamos pagando o pato, nós pagamos o pato dos erros do PT com um governo imbecil, misógino, cheio de defeitos que era Bolsonaro, e agora, para a gente se ver livre de Bolsonaro com todos os seus erros, a gente teve que cair de novo nas garras do PT. É lamentável, mas esse é o nosso Brasil. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.